Convido vocês a pegarem comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 em diante. Nós vamos falar hoje, nesse primeiro momento, a respeito do sim que mudou a história da humanidade. Nessa formação de hoje, ela vai ficar muito clara como que Nossa Senhora ela contribuiu com a história da salvação. E por que nós, católicos, temos um amor e uma veneração especial pela Virgem Maria. Então, acredito que toda a colocação de hoje vai nos ajudar a entender muito bem isso, tá? Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Versículos de 26 em diante. Acharam? Olha, como é uma formação, no final a gente vai rezar, lógico, Eu gostaria que os senhores ficassem muito livres, sabe? Durante a fala, alguém quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta também. Eu não tenho problema com isso não, tá? Então seria até bom vocês de fato aproveitarem, a oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Eu estou com 19 anos de caminhada, e nesses 19 anos de caminhada são mais de 18 anos estudando sobre Nossa Senhora. Então aproveita, Lógico que eu não sei tudo ainda a respeito da Virgem Maria, acredito que nós nunca de fato saberemos quem realmente é a Virgem Maria. Eu tenho essa convicção de que nós só saberemos de fato quem ela é quando nós estivermos no céu, se assim Deus nos permitir e nos conceder esta graça, tá bom? Acharam aí o Evangelho de São Lucas? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, disse-lhe o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois, se ela pensava que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome. Perdi aqui. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí vamos lá para o versículo 38. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eu queria, antes de falar a respeito do sim que mudou a história da humanidade, eu queria colocar algo que Santo Tomás de Aquino explica sobre esse episódio. Santo Tomás de Aquino ensina que na antiguidade nenhum anjo reverenciava uma criatura humana. Por que não? Porque o anjo ele é superior à criatura humana. Superior em que sentido? O anjo ele é um ser angélico de puro espírito. Ele é superior a nós nesse sentido. É superior a nós também em que sentido? Em familiaridade com Deus, em graça. Então Santo Tomás diz que na antiguidade nenhum anjo reverenciou nenhuma outra criatura humana. Santo Tomás diz pelo contrário: os homens, quando recebiam a presença angélica, eles testemunhavam a reverência que a humanidade tem pelo ser angélico. Vou dar apenas 2 exemplos. Apareceu uma vez anjos para Abraão se ajoelha. O profeta Daniel escreve no seu livro dizendo o seguinte: que quando o anjo veio em sua direção, ele ficou tão aterrorizado que ele caiu com a face por terra.
Olha a reação de uma criatura humana diante de um ser angélico. Então, voltando em Santo Tomás, ele diz: nenhum anjo reverenciava uma criatura humana, porque é superior a nós em graça, familiaridade e santidade. Então, não reverenciava até o dia em que esse anjo encontrasse uma criatura humana que fosse superior a ele em graça, santidade e familiaridade com Deus. Santo Tomás diz: esse dia acontece quando o arcanjo Gabriel se depara com Nossa Senhora. Aqui não é a criatura que se curva diante do anjo, mas agora é um anjo que não é de qualquer hierarquia, né? Uma hierarquia dos arcanjos, que agora se inclina diante dela e vai dizer o quê? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo tem essa atitude porque ele percebe que o que está nela é maior do que o que está nela. Ele está diante daquela que se tornará a mãe de Deus. Santo Tomás diz: como nós conseguimos perceber aqui que agora é o anjo que está reverenciando com a expressão? Qual a expressão que o anjo disse? Ave. A expressão ave era uma expressão utilizada somente para reis, rainhas, imperadores. Quando o arcanjo diante dela se inclina e diz para ela: ave cheia de graça, ele está testemunhando a reverência que ele tem por esta criatura humana. E aqui fica claro para nós o que a igreja ensina: a Virgem Maria, ela é soberana, né? Ela é a rainha dos anjos. Olha que coisa extraordinária, que é um ponto que às vezes os irmãos lá fora não entendem. Vocês católicos são idólatras, mas não entendem que dentro da fé católica nós temos 4 tipos de cultos. Quais são os 4 tipos de culto que a fé católica tem? Vamos começar pelo primeiro, né? Está lá no topo. O primeiro culto que nós temos, ele é chamado de latria. A palavra latria no grego significa adoração. Por isso, quando se adora, seja o que for, no lugar de Deus, qual é o nome desse pecado? Idolatria. Olha a palavra latria aí. Quer dizer que está prestando culto a quem não deve. Esse é o primeiro culto, latria. Esse culto nós damos a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Abaixo desse culto, nós temos um outro culto, né? Se falam de 3, mas eu vou falar de 4, vocês vão entender por quê. Tradicionalmente se fala de 4, hoje se fala mais de 3. Então, abaixo do culto de latria, nós temos um outro culto, chamado hiperdulia. Hiper significa super. Dulia no grego quer dizer veneração. Veja que dulia não é latria. Esta hiperdulia, esta super veneração, né? É uma super veneração, não é uma veneração qualquer, é uma super veneração, mas que não atinge a latria. Nós damos à Virgem Maria. Abaixo da Virgem Maria, aí esse quase ninguém fala, mas aí eu quero colocar de forma proposital, nós temos um outro culto chamado protodulia. Proto significa primeiro, dulia já aprendemos que significa veneração. Então, abaixo da Virgem Maria, o primeiro santo que deve ser amado e reverenciado, quem será que é? São José. São José, obviamente, porque foram os 2 grandes santos que tiveram um papel extraordinário na humanidade. São José, vai dizer um santo, São Pedro, Julião e Marte. O único santo em que Deus escolheu para ser o seu representante na terra é São José. São José é a sombra de Deus Pai. São José foi escolhido por Deus para fazer as vezes de Deus Pai. Ele cuidaria do Filho de Deus. Então, São José é uma figura extraordinária. Inclusive, o José do Antigo Testamento é uma espécie de prefiguração de São José.
uma figura. Como que Deus falava com José no Antigo Testamento? Através de quê? Sonhos, correto? Como que Deus falava com o glorioso São José? Através de sonhos. José do Antigo Testamento foi vendido e foi parado aonde? No Egito. No Egito ele se tornou o quê? O guardião dos tesouros do faraó. O que ele guardou? O trigo. Quando Herodes quer matar o menino, em sonho o anjo avisa São José e manda ele ir para onde, gente? Para o Egito. E lá no Egito ele guardou o trigo eucarístico. Quem é o trigo eucarístico? Quem é o pão vindo do céu? José do Antigo Testamento guardou um trigo que perece. O povo naquela hora tinha fome, se alimentou daquilo, mas depois morreram. O trigo que São José guarda, o trigo eucarístico, Jesus sacramentado. Quem come desta carne e bebe desse sangue, né, terá a vida. Não é uma vida aqui, mas se trata da vida eterna. Então, olha que coisa extraordinária. Aqui pequenas coisas sobre São José, que não é o nosso tema hoje, né? Depois deste então já falamos de latria, falamos de hiperdulia, falamos de protodulia e abaixo desse o último ponto, somente dulia. Dulia, já aprendemos, significa veneração. Este culto de dulia nós damos a quem? Aos outros santos e também os anjos. Veja então que São José e a Virgem Maria está acima dos anjos. E por que isso, gente? A resposta é muito simples. Por que a Virgem Maria recebe uma super veneração? A resposta é muito simples. Eclesiástico 3,3. O que está escrito em Eclesiástico 3,3? Deus quis honrar os pais pelos filhos. Toda a honra que a Virgem Maria recebe é por causa do filho dela. E quem é o filho dela aí, gente? Jesus, olha aí, que maravilha, né? Está vendo? Está prestando atenção. Jesus, né? Eu lembro que uma irmã evangélica foi na minha casa e falou: não, vim aqui para te converter. Eu falei: irmã, vamos parar com isso. Não, mas você me escuta, tá bom, entra aí. Aí eu fui fundamentando tudo, tadinha, né? Ela que foi embora em crise. E eu ia explicando as coisas para ela e ela dizia assim: não, irmão, mas tudo bem, mas ela só é a mãe de Jesus. Eu falei: nossa, só isso, né? Ela só é a mãe de Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu falava hoje, né, o quanto a maternidade da minha esposa me revela a maternidade do Senhor. Para mim, cada gravidez dela foi um retiro espiritual. E aí eu fiz bastante retiro espiritual, porque eu tenho só 7 filhos, né? Mas eu ficava vendo nas 7 gravidezes. Quem aqui é mãe vai saber disso, né? Sabe muito bem. Ela dizia assim: amor, corre, tá mexendo. Quando a criança mexe pela primeira vez, eu corria, eu botava a mão, às vezes eu parava até de mexer. Ah, que sacanagem, na hora que eu ponho a mão, né? Aí eu mexia, me alegro, porque sou o pai. Mas sendo verdadeiro, né, aqui com os homens, nós nunca vamos sentir como uma mulher sente. Se minha esposa exultou de alegria por sentir uma vida mexer dentro dela, o que dirá a Virgem Maria? Quando pela primeira vez ela sentiu Deus estremecer dentro dela. Quando pela primeira vez ela sentiu Deus chutar o ventre dela. Está entendendo? Por isso que uma mulher uma vez falou: Maria é uma mulher qualquer como eu. Eu falei: olha, com todo respeito à senhora, algumas perguntinhas. Primeira pergunta: a senhora algum dia estava orando no quarto? Eu falei: não vou nem falar reza, que aí é outra briga, né? Eles têm essa distinção entre reza e oração. A senhora estava algum dia orando num quarto. Um anjo veio do céu, se inclinou diante da senhora e lhe chamou de ave cheia de graça? Ah, nunca não. A senhora já concebeu por obra do Espírito Santo? A senhora já sentiu Deus chutar o seu ventre? Aí tadinha, ela já estava meio assim, né? E a última pergunta: Deus já lhe chamou de mamãe? Então, mais respeito ao falar de minha senhora. Mais respeito ao falar da rainha do meu coração. Porque no dia que qualquer uma outra mulher viver isto, nós podemos dizer que era uma mulher qualquer.
Ah, mas é qualquer teve pecado como eu. Ah, óbvio que não. Veja, Êxodo 3. Êxodo 3 nós chamamos de teofania. Teo, Deus, né? Fania, manifestação de Deus, como epifania é manifestação do Senhor. Êxodo 3 é a sarça ardente. Ali não é Deus que está ali, mas é uma manifestação de Deus. Deus se manifestou naquela sarça. E por uma manifestação de Deus, o que Deus disse para Moisés? Tire a sandália dos teus pés. Por quê? Porque a terra em que tu pisa é o quê? Gente, se uma terra ficou santa por uma manifestação de Deus, o que dirá aquela que carregou o próprio Deus no mundo? Por isso nenhuma outra criatura foi tão santificada, tão agraciada quanto ela. Por isso o anjo, ao se deparar com ela, ele se inclina e vai dizer: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E aqui tem vários detalhes. Nós seríamos capazes de fazer um retiro de 3 dias só em cima desse evangelho. Dava para fazer tranquilamente um retiro só em cima desse evangelho, né? Alguns outros pontos importantes aqui do evangelho. Olha que interessante. Nossa Senhora se perturbou com a presença do anjo, mas ela se perturba com a mensagem, né? E eu vi, infelizmente, um vídeo, né? Desculpa aí a expressão, senhores. Um pastor protestante disse que Nossa Senhora fez uma pergunta idiota ao anjo, porque ela falou: como se faz? Ora, toda mulher sabe como que engravida. A Virgem Maria sabe como que uma mulher engravida, mas por que ela perguntou, né? Aqui nós poderíamos fazer um paralelo entre ela e uma outra pessoa que também recebeu a anunciação de um anjo, que é Zacarias, o pai de São João Batista. Ele questiona e fica mudo. A Virgem Maria questiona e não fica muda. Por quê? Porque o questionamento de Zacarias era incredulidade. Zacarias era um sacerdote, estava no templo diante do Santo dos Santos, oferecendo sacrifício a Deus. Era muito mais fácil crer que ali era uma manifestação de Deus, não era? A Virgem Maria não era uma sacerdotisa, não estava no templo, porém acreditou. Então o anjo disse para ele: porque duvidar você vai ficar mudo. Mas por que Nossa Senhora não ficou muda? Porque ela não questiona por falta de fé, mas a tradição da igreja, e nós católicos sabemos muito bem disso, né? Que nem tudo está na Bíblia. Como que termina o capítulo 20 e o capítulo 21 do Evangelho de São João? Nem tudo que Jesus fez está escrito. Tantas outras realidades nós temos de Jesus aonde? Dentro da tradição da igreja. E a tradição da igreja ensina desde o século II ao século II que a Virgem Maria ela tinha feito um voto de virgindade a Deus. Então ela quer saber como que Deus pede para que eu consagrasse a minha virgindade a Ele, e agora Ele está me pedindo para ser mãe. Na minha opinião, Nossa Senhora ela só complicou as coisas, porque como que pode uma mulher engravidar por obra do Espírito Santo? Humanamente falando, isso é possível? Não é, não é? Quando o anjo disse para ela que seria por obra do Espírito Santo, que ela não teria que perder a virgindade dela, aí ela vai dar a resposta ao anjo. Então veja as riquezas que aqui tem, né? Nessa questão do Evangelho. E aqui, e finalmente, né, o sim. Nós falamos de sim, mas a Virgem Maria ela não disse sim, ela disse o quê? Faça-se em mim segundo a tua palavra. A igreja ensina que na pessoa de Jesus Cristo houve uma recriação da humanidade. São João nos ajuda a entender isso de uma forma muito clara. Eu particularmente amo o Evangelho de São João.
Dentro da liturgia nós temos o ano A, ano B, ano C. Em um desses anos vai se ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Tem ano D? Não, não tem ano D. Então quando se lê São João? Nas solenidades. No período da Páscoa, né? Se lê São João. Então São João é um evangelho diferenciado. Por quê? Porque São João é um discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que foi o guardião, o capelão da Virgem Maria. Então ele é um evangelista diferente, não é? E São João, quando ele vai escrever, ele escreve o seu evangelho, já que nós estamos falando que em Jesus Cristo houve uma recriação da humanidade. Como que, quando Deus foi criar o mundo, como que começa o livro de Gênesis? Vocês lembram? Começa assim: no princípio Deus fez o céu e a terra. No princípio. Como que começa o Evangelho de São João? No princípio era o Verbo. Verbo, a palavra. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, né? Fala da luz que brilhou sobre as trevas. Se a gente prestar atenção, nós vamos perceber que em Jesus está acontecendo a recriação da humanidade. Por isso Jesus se fez homem, né? E aí, se a gente prestar mais atenção ainda no Evangelho, vocês podem só anotar por causa do tempo, né? Mas no Evangelho de São João, essa primeira narrativa seria o primeiro dia. São João capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte. Depois, no mesmo capítulo, né? João capítulo 1, versículo 35, no dia seguinte. No mesmo capítulo ainda, São João capítulo 1, agora versículo 43, no dia seguinte, né? Então aqui, ó, um dia, dois dias, depois aqui se fala em Caná da Galileia, quando Nossa Senhora intercede para que Jesus transforme a água em vinho. O Evangelho começa 3 dias depois, seria o 7º dia. Olha que interessante. Deus vai recriar a humanidade na pessoa de Jesus. E quando Deus ia criar as coisas, o que Deus dizia? Deus dizia que era bom. Faça-se. Não é? Faça-se o som. O que a Virgem Maria diz para o anjo, gente? Fazer tudo. Faça-se. Então vai ensinar Santo Tomás de Vila Nova: com o faça-se Deus cria o mundo, mas com o faça-se da Virgem Maria, um Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Olha que extraordinário, né? Aí tem gente que distorce as coisas, vai pegar o Evangelho de São Marcos, São Mateus, por exemplo, São Marcos capítulo 3, né? Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. O que Jesus responde? Minha mãe e meus irmãos é aquele que ouve a palavra. Aí uma vez chegaram, está vendo? Jesus desprezou a mãe dele. Eu falei, não. Jesus fala, quem é minha mãe? Mariologia é isso. O que é a Mariologia? É o estudo a respeito de Nossa Senhora. Então, se alguém fala para vocês assim, vai vir um pregador chamado Hélio Maria. Quem não sabe quem é Hélio Maria vai dizer, mas quem é Hélio Maria? E a partir da especulação, quem é, gera uma curiosidade, talvez no Facebook, no YouTube, sei lá onde, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, ver quem é. Quem é minha mãe? É uma pergunta que nós precisamos. Quem é a Virgem Maria, gente? Quem é essa mulher que gerou Deus no ventre? Quem é essa mulher que um anjo se inclina diante dela? Quem é essa mulher? Então não é de uma forma negativa. Jesus está elogiando sua mãe de forma indireta. A minha mãe é quem ouve a palavra.
Aqui é muito claro. O que ela vai dizer para o anjo? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Santo Agostinho vai dizer, no Evangelho de São Lucas, uma mulher admirada com as obras de Jesus vai dizer: feliz o ventre que te trouxe, o seio que te amamentou. Jesus vai dizer: feliz antes quem ouve a palavra. Santo Agostinho está dizendo: a Virgem Maria ela é feliz antes por ter acolhido a palavra. Santo Agostinho vai dizer que a Virgem Maria, antes de conceber Jesus no ventre, o verbo no ventre dela, primeiro ela concebeu na alma dela. A Virgem Maria é a mulher da palavra, tanto que São Lucas coloca esse episódio, minha mãe e meus irmãos são quem ouve a palavra. São Lucas coloca isso depois da parábola do semeador, para mostrar o quê? Que a Virgem Maria é o bom terreno que soube acolher a palavra de Deus. Então estou adiantando isso aqui, porque eu sei que isso aqui são coisas que muitos de nós temos dúvidas, né? Então já estou tentando sanar aí o máximo de dúvida possível, né? Pela experiência do estudo e de atender tantas pessoas, eu sei que às vezes as dúvidas de uma é a dúvida de vários, né? Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Santo Tomás ensina: não existia céu para nós. Todos aqueles que morreram não foram para o céu antes da vinda de Jesus. Por isso São Pedro diz que Jesus desceu aonde? A mansão dos mortos. A gente canta isso no sábado, né? De aleluia, que para mim é a missa mais linda. No exulte dos infernos retorna vitorioso. Jesus vai buscar o que é seus. Então não havia céu para nós. Aqueles que morreram permaneciam na mansão dos mortos, aguardando o Salvador. E o céu se abre para nós em Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus foi batizado, o Evangelho diz que o céu se abriu e uma voz ecoou dizendo: eis o meu Filho amado. Jesus abre o céu para nós. Mas como que Jesus veio a nós? Os senhores compreendem que Jesus é a sabedoria encarnada, sim ou não? Existe algo ou alguém pode ser mais inteligente do que Deus? O que vocês acham? Os senhores compreendem que tudo que Deus faz de forma perfeitíssima, sim ou não? Sim. Se houvesse então um modo, uma forma mais perfeita de Jesus Cristo se unir à humanidade sem ser por meio da Virgem Maria, Ele teria feito, gente, ou não? Sim. Mas como que Ele veio a nós? Por meio de quem? Uma mulher evangélica uma vez disse assim para mim: mas eu não aceito que Maria é a mãe de Deus. Aí eu falei para ela assim: olha, o que eu posso dizer à senhora é o seguinte: eu não tenho nada a ver se Deus quis ter mãe. Quando a gente fala que a Virgem Maria é a mãe da igreja, não é uma invenção nossa. Ele quis ter uma mãe. Quando eu falo que ele quis ter uma mãe, eu me lembro de uma pergunta de Santo Afonso. Santo Afonso faz assim, vou fazer a pergunta de Santo Afonso aqui. Quem de nós aqui pôde escolher a nossa mãe? Alguém que pôde escolher sua mãe? Não. E aí Santo Afonso fala: qual era o único que poderia escolher sua mãe? Vocês concordam com Santo Afonso? Sim. Aí eu te pergunto: Jesus errou na escolha dele? Santo Afonso vai dizer assim: quem que podendo escolher para si uma mãe, uma rainha, escolheria uma escrava? Então Deus quis ter mãe. Ele quis ser gerado no ventre dela. Ele quis dormir no colo dela. Ele quis ser amamentado por ela. Ele quis. Uma pessoa falou: irmão, mas você fala muito de Maria. E a Bíblia diz, né, que tem que ser imitador de Cristo. Eu falei: pois bem, eu estou imitando Jesus. Você acha que ele veio do céu como? A cegonha trouxe ele do céu? É igual o filme do Exterminador do Futuro, que do nada Jesus apareceu no mundo. Gente, quantos anos Jesus viveu no nosso tempo cronológico? 33 anos. Então eles falam disso no tratado, né?
Com quantos anos Jesus começou a pregar? Segundo São Lucas, Jesus começou a pregar com 30 anos. Jesus ficou mais tempo pregando ou em casa com a Virgem Maria? Em casa. Olha aqui a importância da devoção à Virgem Maria. Por exemplo, nós, crescemos, quem ainda tem mãe aí, está passando por alguma dificuldade, a gente quer poupar a nossa mãe do sofrimento, aí a gente diz o quê? Eu não vou dizer nada para minha mãe. Adianta a gente fazer isso? Não. A mãe bate o olho e ela já pergunta, o que aconteceu? Eu vou até mais longe, gente. Talvez você mandou um WhatsApp para ela, uma mensagem, pela voz. Você vai visitar a mãe fala assim: olha, meu filho, eu fiz aquele prato que você gosta. Porque ninguém melhor nos conhece do que aquela que nos gerou. Aí eu te pergunto, dentro dessa ótica, qual foi a criatura humana que mais conheceu a Deus? Senão a Virgem Maria. Então, me consagrar à Virgem Maria é entrar nessa escola. Santo Afonso diz, chama Nossa Senhora de uma coisa que eu acho linda. Santo Afonso diz que a Virgem Maria é a sala dos segredos de Deus. Olha que extraordinário. Eu vou me consagrar a ela. Eu vou entrar na escola da Virgem Maria. Ela vai me ensinar, ela vai me educar. A igreja não diz que ela é a mãe da igreja? São João Paulo II diz: uma mãe não só gera. O que mais uma mãe faz além de gerar? Ela ensina, ela cuida, ela educa, não é? São João Paulo II fala que a Virgem Maria nos gera como membros do corpo místico de Cristo, mas ela também deve nos gerar, nos formar, nos ensinar, nos educar. Vocês lembram daquela parte do tratado? Tem uma parte do tratado, capítulo 6 do tratado, a figura bíblica. Vamos relembrar aí quem está lendo, vocês já chegaram nessa parte. Rebeca prefigura quem? A Virgem Maria. Jacó prefigura quem? Jesus Cristo. E Esaú representa os réprobos de São Luís. Isaac, já cego, falou para o primogênito: me prepara aí alguma coisa, traz aqui, e depois que eu comer eu vou te abençoar, que já estava morrendo. Rebeca escuta e fala para Jacó: vai lá e traz 2 cabritos, Eu até ficava pensando, meu Deus, um homem cego, já velho, morrendo, que raio de fome é essa que ia comer 2 cabritos, Mas não é essa a importância. São Luís fala que os 2 cabritos significam o quê? O corpo e a alma, que nós vamos entregar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Lá fala que Rebeca preparou os 2 cabritos ao gosto de Isaac, porque a esposa sabe como que o esposo gostava. E São Luís transfere isso para a nossa consagração. Os 2 cabritos significam o corpo e a alma. E aí, gente, tem uma coisa fantástica lá no tratado, que talvez na primeira leitura passou despercebida. Então, aqui quem já é consagrado, aspirante à consagração, eu quero te dizer uma coisa bonita que tem lá no tratado. São Luís diz no tratado que Nossa Senhora fará conosco o que Rebeca fez com os 2 cabritos. E lá está escrito que ela vai nos matar, nos esfolar e arrancar a pele. Olha que coisa boa, Você vai se consagrar, deixa eu te dar uma boa notícia: Nossa Senhora vai te matar. Em que sentido o homem velho, a mulher velha? Esfolar, arrancar a pele. Você pode ver que a gente começa a mudar, lógico que tem que ser de dentro para fora, A gente começa a mudar até externamente. Até externamente a gente começa a mudar. E aí, gente, ela vai nos preparar ao gosto de Deus, porque ela sabe, ninguém melhor do que ela sabe como agradar a Deus. Então ela vai matando o homem velho, a mulher velha que está em nós, Aí o que Rebeca fez com a pele dos cabritos? Colocou em Jacó,
Porque o pai ouviu a voz e falou assim: bom, a voz é de Jacó, mas ao tocar, né, Esaú era peludo, ele fala: bom, ao tocar eu percebo, e aí dá a bênção, né? Lógico que ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Mas eu acredito que isso se dará principalmente no juízo particular. Então, a Virgem Maria, o dia São Luís, que ela vai nos revertindo dos méritos, das graças de Jesus Cristo, para que no dia que Deus nos chamar, né, se nós tivermos essa alegria de sermos salvos, Deus vai dizer assim: a voz é do pobre e feliz é de Maria, mas o perfume é de Cristo. Então é uma coisa muito linda essa consagração, uma riqueza muito grande, né? Enfim, mas voltando aqui, então a resposta dela para o anjo não é apenas um sim, mas como nós aprendemos, é um faça-se. Com o faça-se Deus cria o mundo, mas com o faça-se da Virgem Maria, Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Então aí começa a mudar a história da humanidade. Na tradução da Ave Maria, a primeira palavra que o anjo disse para ela, qual foi? Ave. Os senhores estão com o caderno aí. Se escrever ave de trás para frente, qual o nome que fica? Eva. Porque a Virgem Maria não somente é a nova Eva, mas ela é o contrário de Eva. Em Caná da Galileia, por exemplo, diz a Mariologia, a nova Eva agora está incitando Adão, o novo Adão, que é Jesus. Não a pecar, mas a manifestar a glória dele, né? E aí diz a igreja, desde o século II, São Justino, depois Santo Irineu, foram aprofundando que a Virgem Maria é a nova Eva, onde eles vão dizer que por uma mulher entra o pecado, mas agora por uma outra mulher vai entrar a salvação. São Cirilo, ele vai dizer, ele vai usar um termo chamado recapitulação. O que houve na queda, Deus recapitulou na história da salvação. Então o que houve na queda? Lúcifer, um anjo, que anuncia uma virgem, esta virgem que vai dar consentimento. Tem um homem que é Adão, tem uma árvore com o fruto da árvore. Na história da salvação nós temos um anjo também, o arcanjo Gabriel, uma virgem, Nossa Senhora, o novo Adão, Jesus Cristo, e a árvore bendita da cruz. Olha só, por Eva veio o choro, veio o pranto, pela Virgem Maria veio a alegria. O fruto que Eva deu a Adão trouxe morte, mas o fruto que a nova Eva deu ao mundo trouxe o que para nós? Salvação. Quando nós falamos, por exemplo, do fruto que esta nova Eva deu, né? Uma vez uma pessoa dizia: mas ela, quando fala assim, Nossa Senhora é uma mulher qualquer, eu sempre gosto de usar esse argumento. Mateus capítulo 7, 16, a árvore é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Pode uma árvore má produzir um bom fruto? Não, não pode. Se a árvore é conhecida pelo fruto, quem é o fruto dela? Nós rezamos antes da formação, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, que é quem? Jesus. Está ficando claro aí a importância de Nossa Senhora? Está entendendo? Quando nós nos aproximamos da Virgem Maria, gente, nós devemos arrancar esse medo, esse escudo. Nós não estamos colocando a Virgem Maria no lugar de Deus. E até dizia São Maximiliano assim, né? São Maximiliano Maria Kolbe, o povo chamava ele, era meu sonho ser xingado assim também, chamava ele de louco da Imaculada. Eu falei: oh meu Deus, nem para alguém me chamar de louco da Imaculada eu ia ficar tão feliz. Louco da Imaculada. Ele dizia: não tenhais medo de amar demasiadamente a Virgem Maria, pois nós não queremos amá-la como Deus ama. Santo Alberto Magno foi professor de Santo Tomás de Aquino.
ele dizia que nós não queremos exaltar a Virgem Maria como Deus a exaltou. Como assim? Ele diz: quando Deus Pai escolhe ela para ser a mãe do Filho, quando Deus Filho escolhe ela para ser sua mãe, quando o Espírito Santo desposou a Virgem Maria. Então nós nunca iremos exaltar a Virgem Maria como o próprio Deus a exaltou. Por isso São Luís vai dizer lá ali a partir do parágrafo 2: de Maria nunca sabes. Isto é, ainda não se louvou, não se exaltou, né, a Virgem Maria. Santo Bernardo de Claraval diz: ainda que o corpo fosse feito somente de um membro, isto é, língua, seria insuficiente para louvar e falar da Virgem Maria. Então tudo que nós fazemos não é nada. E por mais que a gente ame e exalte a Virgem Maria, seja com o terço, com o rosário, a imitação das virtudes dela, seja com a coroinha, seja com o ofício da Imaculada, não é nada. Então não podemos ter esse medo, né, de acharmos que estamos colocando aí a Virgem Maria no lugar de Deus. Então veja que a partir da resposta dela houve uma mudança. Deus agora é um como nós em tudo, exceto no pecado. Lógico, se faz homens sem deixar de ser Deus. E aí a Virgem Maria, ela contribui para a história da salvação. Porque quando um homem e uma mulher se unem e ali ocorre uma fecundação, nós temos a união dos cromossomos. Lembra disso? 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Então o tipo de sangue que a criança carrega ou será o tipo de sangue do pai ou será o tipo de sangue da mãe. E por isso que às vezes parece mais com um ou com outro, às vezes a mistura dos dois, né? O Espírito Santo tem cromossomo, gente? Então vocês acham que o sangue de Jesus era do mesmo tipo de sangue de quem? Vocês acham que a carne de Jesus era da mesma carne de quem? E isso Santo Agostinho já dizia: o sangue de Cristo e a carne de Cristo é do mesmo sangue, da mesma carne da Virgem Maria. Compreende como ela colabora na história da salvação? Jesus herda dela, poderíamos assim dizer, o instrumento pelo qual Ele quer nos salvar. Se a gente for pular, por exemplo, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: que Cristo, ao entrar no mundo, disse: vós não quiseste oblação nem sacrifício, porém formaste um corpo. Está dentro de um contexto que não é mais pelo sacrifício dos animais, como na antiga lei, que nós seríamos salvos, mas seria pelo sacrifício daquele que é o verdadeiro Cordeiro sem mancha. Na nova e eterna aliança feita no sangue de Jesus, que a gente escuta isso o Padre dizendo sempre na Santa Missa: vós não quiseste oblação nem sacrifício, porém formaste um corpo. Onde esse corpo foi formado? No ventre da Virgem Maria. E aí por isso a Virgem Maria tinha que ser imaculada, né? As crianças, ao nascerem, precisam receber um novo nascimento, diz o Catecismo, porque nascem com a mancha do pecado original. Se a Virgem Maria não fosse isenta do pecado, o que ela teria transferido para a humanidade de Cristo? Então por isso ela foi preservada. A Virgem Maria foi salva também, né? O irmão protestante falou assim: mas está vendo, vocês ficam falando isso aí, mas no Magnífico ela chama Deus meu Salvador. Eu falei: sim, a igreja sempre ensinou que Nossa Senhora foi salva. Quando foi proclamar o dogma da Imaculada Conceição, por que ele demorou? Porque pensavam-se assim: bom, se ela é imaculada, então ela está fora do plano salvífico. Não sabia explicar isso, até que entra um franciscano chamado Duns Scoto, que vai dizer que existem duas formas de redenção, duas formas de salvar, né? Redimindo depois que já acontece a queda, e uma prevenindo a queda. E aí Duns Scoto vai ensinar que não permitir salvar sem permitir a queda é a forma mais perfeitíssima, e isso foi feito com Nossa Senhora. E aí, uma coisa bem simples aqui para a gente entender: o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, explicando a Imaculada Conceição, ele diz assim: por que Jesus
tinha que salvar sua mãe de forma antecipada? Por que Jesus não permitiu que, Deus não permitiu que na hora da concepção, em que momento nenhum a Virgem Maria fosse do demônio? Ele vai dizer assim: o servo de Deus, Padre Júlio Maria. Se Jesus não fizesse isso, o diabo poderia lançar na face de nosso Senhor o seguinte: olha essa tua mãe aí, antes dela ser tua, ela foi minha. Vocês acham que Jesus daria esse gosto ao diabo, gente? Não. Jamais, né? Então a maior raiva do demônio que ele tem da Virgem Maria é porque ele nunca tocou nela. Ela foi concebida sem pecado, ela nasce sem pecado, e ela nunca pecou durante toda a sua vida. Lá em 1 João 3,8 diz: todo aquele que peca é do diabo. Ela nunca pertenceu, nunca. Olha que extraordinário, né? Está entendendo que não é como o povo pensa: Deus escolheu qualquer uma, né? O que dá a entender na cabeça desse povo, eu fico pensando: será que eles acham que a Santíssima Trindade no céu lá tirou 0 ou 1, aí Jesus ganhou, falou: tá bom, escolhe essa daqui? Não foi assim. A Virgem Maria foi sonhada, preparada, predestinada no coração de Deus desde toda a eternidade, ensina a igreja. Então, a partir dela, mais do que o sim, faça-se. A humanidade muda a história da humanidade. O Salvador veio até nós. Alguns aspectos para a gente não ter esse medo de amar a Virgem Maria. Eu dizia uma coisa hoje para o padre que eu quero colocar para vocês. Lembra que eu disse que cada gravidez lá em casa é um retiro espiritual, né? Eu fico meditando. Quando foi nascer o 05, ele nasceu, a médica pegou ele e colocou no colo da minha esposa. Minha esposa abraçou, beijou, olhou para o alto e disse assim: graças a Deus. E eu comecei a chorar, chorar e chorar. Por quê? Porque esta cena me lembrou o que diz o venerável Fu Tongxin: toda mãe, ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas existe uma mãe que, ao dar à luz, não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. E esta mãe se chama Virgem Maria. Olha que tanta coisa bonita de Nossa Senhora. Eu estudando para fazer a consagração a São José, eu aprendi uma coisa: olha a união dela com Deus. Existe na ciência um termo chamado microquimerismo fetal. Meu Deus do céu, o que é isso, Ed Maria? Uma oração em línguas? Não, não é, né? Microquimerismo fetal, o padre lá ensina, o padre Donald, naquele livro da consagração a São José, é um termo na ciência que mostra a união do filho com a mãe. E aí a ciência diz o que? No microquimerismo fetal, que quando uma mulher engravida, células do corpo dela vai permanecer no corpo da criança até os últimos dias de vida dele. E diz que vai ter uma troca também contrária. Células do corpo do bebê permanecerá no corpo da mãe até o resto da sua vida. Vamos levar isso para Nossa Senhora? Já pararam para pensar, gente? Olha que coisa. Células do corpo dela permaneciam em quem? No corpo dele. E até hoje, porque Jesus está no céu, né? Com seu corpo e tudo. Células do corpo de Jesus permaneciam onde, gente? E permanece até hoje, porque ela também está no céu. Ela foi assunta ao céu de corpo e alma. O sangue que nos salvaria, a carne que nos salvaria, já está nela. Com essas questões da Mariologia, nós conseguimos enxergar
a riqueza de quem é Nossa Senhora. E aí, a partir disso, nós vamos ver que de fato todo terço, rosário, ladainha, ofício é pouco, né? Eu volto àquela questão. Eu estava sobre o louvor à Nossa Senhora. Vamos tentar quebrar o máximo possível desses bloqueios que a gente tem no coração nessa primeira colocação de hoje, tá? Quando eu fiz teologia, aí eu estava na rodoviária de Brasília, esperando o ônibus para ir para casa. Eu estava rezando um rosário, uma irmã protestante se aproximou de mim e disse assim: tu rezas a um demônio. Aí eu respirei fundo, pedi para Nossa Senhora paciência. Eu falei: como é que é? Tu rezas a um demônio. Eu falei: olha, senhora, primeira coisa, né? Se Deus nasceu de um demônio, eu e a senhora vive uma ilusão. Lá em 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Se Deus se manifesta para destruir as obras do demônio, o próprio demônio, eu vos pergunto, ele poderia se unir a um demônio, gente? O que São Paulo diz lá em 2 Coríntios? Que não existe uma união entre Deus e o demônio. Deus e o demônio podem se unir? Se Deus não se une ao demônio, se ela fosse um demônio, como é que ele morou por 9 meses no ventre de um demônio? E pior, ele herdou desse demônio corpo e sangue? Olha só, né, a ignorância. Ah, mas você tem que me ouvir porque eu falo por obra do Espírito Santo. Com todo respeito, a senhora não está falando nessa ocasião por obra do Espírito Santo. Nós temos 2 senhoras, a da rodoviária em Brasília e uma senhora chamada Isabel, Santa Isabel. Quando a Virgem Maria entrou na casa de Santa Isabel e ela saudou Santa Isabel, o que o texto diz? Que Santa Isabel ficou repleta de quem? Vocês compreendem, vocês concordam que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a partir dali, as ações dela vai ser inspirada por quem? Espírito Santo. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou a Virgem Maria de demônio? Chamou ela de mulher qualquer? O que Santa Isabel fez quando ela estava cheia do Espírito Santo? Ela começou a louvar e a exaltar a Virgem Maria. Senhora, bendita és tu entre todas, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. A Virgem Maria chegou lá dizendo: ei Isabel, eu estou carregando o rei na barriga. Quem revelou para Santa Isabel que ela estava diante da mãe do Senhor? O Espírito Santo. Aqui o padre sabe muito bem disso. O Senhor aqui, o evangelho foi escrito no grego, o Senhor aqui é o Kyrios, é Deus, né? De onde me vem essa honra de vir a mãe do meu Deus? Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo não é Deus? Se louvou a Virgem Maria a idolatria, então Deus nos ensinou a ser idólatra. Porque Ele fez com que Isabel exaltasse Nossa Senhora. Está entendendo? Por isso, uns anos atrás, eu tive um trabalho que, graças a Deus, não foi a situação aqui de vocês, mas em vários lugares teve uma briga entre escravos, Nossa Senhora, e Renovação Carismática Católica, onde o povo dizia: ou vocês é de Nossa Senhora ou vocês é da Renovação. Não existe isso. Aí dizia: olha, São Luís não diz que a Virgem Maria é a esposa, né? Aí eu falava: gente, vamos parar com isso, é esposa, eles não estão em crise, não se divorciaram, eles trabalham juntos. São Luís até fala que o Espírito não age porque falta devoção a Nossa Senhora. Você pode ver desculpa a expressão assim, né, sem querer ofender ninguém em movimento, até porque eu sou muito grato à Renovação, né, que foi onde eu tive meu encontro com Deus. Não estou esculhambando a Renovação, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas você pode ver que um grupo de oração que vive mais no protestantismo, no sentimentalismo, que diz que lá não cabe Nossa Senhora, você pode ver que está acabando. Quais são os grupos de oração que tem mais gente? Os que pertencem a Nossa Senhora. Porque São Luís já ensinava isso. O Espírito não age porque falta devoção à Virgem Maria. E quando o Espírito Santo encontra em nós a alma da sua esposa, o Espírito Santo realiza maravilha. Por quê? Qual foi a união do Espírito Santo com Nossa Senhora? Qual foi o fruto desta união? Jesus.
Deus encarnado. Então não é verdade de que louvar a Virgem Maria é errado, que isso é uma idolatria. Lembra do que eu citei lá no início? Eclesiástico 3:3. Deus quis honrar os pais pelos filhos. Toda a honra que a Virgem Maria recebe é por causa do filho dela. Tudo na vida de Nossa Senhora é consequência de Jesus. Os dogmas marianos confirmam os dogmas de Jesus Cristo. Por exemplo, maternidade divina é uma prova concreta que Deus se fez homem. Virgindade perpétua de São Justino é um sinal da divindade de Deus. Eis que uma virgem concederá e dará à luz. Qual era o sinal? Uma virgem conceder. E eu falo isso para quê? Para que não tenhamos medo de, nos consagrar à Virgem Maria, de pertencermos à Virgem Maria. Amanhã nós vamos falar do papel especial dela, nos finais dos tempos. Outra coisa que Santa Isabel disse, Já ouviram falar que a Virgem Maria é a nova Arca da Aliança, não é? O que tinha dentro da Arca da Aliança no Antigo Testamento? O maná, que era um pão vindo do céu, tinha a lei, o Torá. Quem é a verdadeira palavra? Como está escrito lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde a palavra, o verbo esteve dentro dela. Quem é o verdadeiro pão vindo do céu? Jesus. Esteve aonde? Dentro dela. E lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9, a Arca da Aliança deveria entrar na casa do rei Davi. Davi ficou com medo, porque não era todo mundo que poderia transladar a arca, tocar na arca. Quem não era designado a essa função, tocou, morreu, Davi ficou com medo. Então lá em 2 Samuel 6, 9, Davi vai dizer assim: como que a arca de Deus entrará em minha casa? O que diz Santa Isabel aí, gente? De onde me vem esta honra? De vir à minha casa, de vir a mim, quem? A mãe do meu Senhor. Então Davi com medo, 2 Samuel, ainda no mesmo capítulo 6, só que agora no versículo 11, a Arca da Aliança ficou na casa de uma família. Sabe quantos meses? 3 meses. Lucas 1,56, quantos meses Nossa Senhora ficou na casa de Santa Isabel? 3 meses. No Antigo Testamento, Davi dança nu diante da Arca da Aliança. Também dançaram nu diante da nova Arca da Aliança. Maria, onde você viu isso? Quando ela saudou a Santa Isabel, João Batista nuzinho no ventre de sua mãe vai dançar diante da nova Arca da Aliança. No original não diz o menino, diz o menino dançou, Não diz estremeceu, o menino dançou. Gente, é bonito o que a igreja ensina. É por isso que eu amo estudar sobre Nossa Senhora, liturgia, Santa Missa. A fé católica é linda. A fé católica é apaixonante. Doutrina cura. A doutrina liberta. Eu quero ser curado, quero ser liberto. Gente, ame a tua igreja, conheça a tua igreja. Ficou claro aí muita coisa aí de Nossa Senhora? Deu para entender aí um pouco aí da... Já tem quanto tempo? Eu nem sei quanto tempo eu estou falando. Já... Ainda tem tempo ou não? 15 para as 9. Que hora que termina mesmo? 9h30, né? Então veja aí a riqueza de quem é Nossa Senhora, de como a Virgem Maria ela foi contribuindo, tá? Quais são outras dúvidas que nós temos sobre Nossa Senhora, Os irmãos de Jesus, Ixi, essa daí, todo lugar o pessoal pergunta. Mas mostraram aqui no Evangelho de São Marcos, Lógico, é uma interpretação ao pé da letra. Isso aí, Santo Agostinho e outros santos já diziam. No hebraico, no aramaico, não havia palavra para parente próximo, Então, primos, essas coisas geralmente chamavam de quê? De irmãos. Então vai falar assim: quais são o nome dos irmãos de Jesus, Seria Tiago, José, Judas e Simão. Pelo simples fato de estar escrito irmão, eles acham que é irmão. Se a gente fosse interpretar o pé da letra, porque o texto começa assim: mas não é ele o filho do carpinteiro? Então ele é filho do carpinteiro, ele não é filho de Deus. Se for levar as coisas ao pé da letra, não é verdade?
porque está escrito que ele é o filho do carpinteiro, ele de fato é o filho biológico do carpinteiro, gente? Não é. Não é o seu irmão Tiago, José, Judas e Simão. Então vamos lá. Supostos irmãos de Jesus. O nome de um é Tiago, correto? Gálatas 1,19. São Paulo vindo de Jerusalém vai dizer assim: voltando de Jerusalém, não encontrei nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, Tiago, irmão de Jesus, é um apóstolo, correto? Mateus capítulo 10, de 3 em diante, traz o nome dos apóstolos. Sabia que nós temos 2 Tiago com nome apóstolo, né? Tiago maior é filho de quem? Vocês lembram? Tiago maior, filho de Zebedeu. Tiago menor, filho de Alfeu. Nossa Senhora era casada com Zebedeu? Nossa Senhora era casada com Alfeu? Então, como que Tiago, irmão do Senhor, é filho de Nossa Senhora? Que Tiago é esse? É o menor, gente. Aí aqui a gente poderia pular para Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 40. Vai dizer assim: que observando de longe, né, ali aos pés da cruz, tinha algumas mulheres. Deixa eu só conferir se é isso. Não, é 15, 40, tá? Evangelho de São Marcos 15, 40. Achava-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais, presta atenção, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e José. Olha aí o outro aí. Essa que era casada com quem? Com Alfeu. Mãe de Tiago, menor, e de José. Aí se a gente pular para o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 13 em diante, lá vai falar o que também? Né? Quando eles se reuniram lá no cenáculo. Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês, por causa do tempo. Olha, ó. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Olha aqui, ó. Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, irmão de Tiago. Olha para você ver, está tudo na Sagrada Escritura. Ficou claro que eles não são irmãos de sangue de Jesus? Sim ou não? Sim, sim. Hélio e Simão, aí precisariam de recorrer à tradição da igreja. Existe um historiador chamado Eusébio de Cesareia. No livro dele ele fala desse Simão que era filho de Alfeu. No Evangelho de São João já não é Alfeu, é Cleofas, mas diz a igreja que Cleofas e Alfeu é a mesma pessoa, só é tradução diferente. Então não se trata de irmãos de sangue de Jesus, mas se trata de que, gente? Parente próximos, né? Parente próximos de Jesus. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ia deixar esses momentos finais para pergunta, né? Talvez sobre a consagração, não sei. Ou algum ponto que eu não falei, talvez eu expliquei, não ficou claro. Se vocês tiverem pergunta, o momento é agora, né? Senão a gente faz a oração, encerra, o padre está aí, pode dar a bênção. E aí a gente retorna aqui para o dia de amanhã. Amanhã nós vamos ter muita informação, né? Amanhã nós vamos falar muito sobre a consagração, né? Então é importante virem amanhã, se quiser convidar mais pessoas também, né? Deu para entender tudo que nós falamos hoje, sim ou não? Sim. Compreenderam aí, ficou mais claro? Sim. Está amando mais a Virgem Maria? Sim. Porque aquele Santo Agostinho diz: ninguém ama o que não conhece. Se ninguém ama o que não conhece, diz Santo Agostinho, o que já diz Santo Tomás? Nós nos tornamos naquilo que amamos. Hoje você é conhecido como uma pessoa mariana. Por quê? Porque a gente vai se tornando naquilo que a gente ama, né? Então,
essa primeira colocação achei importante, que a gente não focou tanto na consagração, mas na pessoa de Nossa Senhora, né? Para saber por que nós estamos nos consagrando a ela, a importância dela dentro do cristianismo, como que ela colaborou para a história da salvação, né? Entramos em vários aspectos aqui nesta noite, exatamente para quê? Para que a gente faça a nossa consagração de uma forma muito assim, sabe? Sem medo, sem escrúpulo, né? Amanhã já é uma coisa mais direcionada de como viver essa consagração, né? Como que deve ser a vida de um escravo de amor, como que eu devo me comportar, né? Enfim, quais são as práticas. A gente vai aprender que a consagração, São Luís chama de segredo de santidade. Só para gerar curiosidade, para vocês não faltarem amanhã, já que ninguém quer fazer pergunta, ou alguém quer fazer pergunta? Pode falar. No momento que o Senhor fez menção do voto de castidade, me surgiu uma dúvida. Esse voto de castidade foi anterior ao contato com o anjo carneiro ou foi posterior ao contato com o anjo? Foi antes, né? O contato com o anjo, no caso, né? Foi antes? Foi antes. Ela já tinha feito o voto. Já tinha feito. Mas Eu ela também não tenho era- uma curiosidade com relação a isso. Mas ela não era Porque ela era prometida em prometida casamento? para José. É. Como que fica isso? O que acontece? Aqui nós vamos usar um pouco a teologia josefina, né? São Jerônimo, que traduziu as Escrituras, ele combatendo uma pessoa, um herege da época, que questionava a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ele disse o seguinte: ele falou assim, olha, você me questiona a virgindade da Virgem Maria, e eu vou mais longe dizendo que José também foi virgem por causa da Virgem Maria. Para minha surpresa, estudando mais sobre São José, porque lá eu tenho uma escola de Mariologia online, né? Quem adquire aí, tem curso de São José que ganha como bônus, lá até explico muito disso que eu vou falar aqui agora. E aí, para minha surpresa, Santo Tomás fala que São José também, na adolescência, por uma graça especial de Deus, foi impulsionado a também consagrar a virgindade dele a Deus. Mas tem tantas imagens que mostram São José mais idoso. Tem gente, apócrifos, que diz que esses aqui seriam, né, filhos de São José do primeiro casamento, mas a gente está vendo que isso não tem fundamento, porque eles são filhos de Alfeu, né? Então, de onde saiu essa cultura que São José era um homem mais? Vem dos apócrifos, que tinha até uma boa intenção, que era preservar a virgindade de Nossa Senhora, que São José era um homem muito idoso, né? Enfim. E aí o que acontece? Tem um santo que diz que São José, por que São José também entra na história? Dentro da teologia, o padre sabe disso, tem uma questão que se chama segredo messiânico. Ninguém sabia que Jesus era o Messias. E aí vai dizer um santo padre da igreja, do ano 110, que é Santo Inácio de Antioquia, 3 realidades Deus escondeu do demônio: o nascimento de Jesus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então São José vai dizer, se eu não estou enganado, é Santo Ambrósio que fala isso, Deus escolhe também São José para confundir o demônio. Então, ou seja, é a mulher prometida em casamento, os dois se casaram, e Jesus é fruto de um casamento natural. Ninguém sabia que aquilo ali já se tratava de Deus, né? E aí é interessante, eu não gosto muito de trazer revelação privada se eu vejo que não tem fundamento, né? Então, se os santos ensinaram que São José também tinha feito de virgindade perpétua, aí eu posso linkar com uma revelação privada de Ana Catarina Eremique, que ela tem uma visão do casamento de São José e da Virgem Maria. Inclusive ela fala do Santo Anelo, né? Santo Anelo não é um santo, mas é o anel de casamento. Ela teve uma visão deste anel, diz que estaria numa igreja. Depois que ela morre, que tem acesso aos escritos, correram atrás, acharam o anel. E tudo que ela descreveu é da mesma forma, né? E ela diz que quando a Virgem Maria diz a São José, olha, eu me consagrei a Deus, São José diz para ela assim, não se preocupe, eu também consagrei minha virgindade a Deus, e diante de ti eu renovo a minha consagração.
Isso é muito mais belo. Então eles falam que São José era mais velho do que a Virgem Maria. Era, mas não era um idoso. Quando vocês forem, vocês aqui estão na consagração a Nossa Senhora. Quando vocês forem para a consagração a São José, vocês vão aprender isso lá no livro. O padre até brinca, né? Lembramos que São José era conhecido como o pai de Jesus e não o vô de Jesus, né? São José tinha que defender a família. E defenderia com o quê? Com a bengala? Um homem idoso andaria tantos quilômetros a pé como ele andou, né? Então é muito bonito. E aí o Fulton Sheen vai dizer assim: querer, por exemplo, exaltar também a castidade de São José por uma impotência da idade seria a mesma coisa de exaltar um rio que se secou. É muito mais belo ver que São José viveu a castidade não porque ele já tinha uma idade avançada, entende? Mas porque ele se sacrificou por amor a Deus, né? Então São José ele é chamado de guardião da pureza de Nossa Senhora. Lembra que eu fiz o paralelo entre o José do Antigo Testamento? O José do Antigo Testamento se tornou o guardião dos tesouros do faraó. São José se tornou o guardião dos tesouros de Deus. Quais eram os tesouros de Deus? Jesus e a Virgem Maria. Né? Então e aí, lógico que uma vez eu falando sobre a virgindade perpétua, aí uma pessoa, mas qual homem que vive com uma mulher e não tem nada com ela? Primeiro que a Sagrada Escritura diz que ele não é um homem qualquer, ele é um homem justo. Aí você pensa aqui, qual homem aqui, se você tivesse uma mulher prometida em casamento e você descobrisse que ela engravidou do teu Deus, porque o Espírito Santo é nosso Deus, e que ela está carregando o teu Deus no ventre, porque Jesus é nosso Deus, e que ela se tornou a mãe do teu Deus, qual homem aqui depois pensaria em tocar no corpo da mãe de Deus, gente? Ainda mais de um homem que era todo ordenado, todo cheio de virtude, não é? Então São José ele entra nesse sentido, né? Tanto que, por exemplo, existem 3 hipóteses ali, né? Eu não vou lembrar agora a palavra no grego, mas uma palavra no grego ela foi traduzida como divorciar-se, mas poderia ser como apartou-se, sabe? Nesse sentido, né? Hoje, com o estudo da Josefino, de quem é São José, a importância de São José, as novas traduções já nem falam assim, e ele pensou em divorciar, porque São José é chamado de guardião da família. Como que alguém é guardião da família e pensa em divórcio? Então uma coisa que não cabe, né? Então era uma palavra que poderia ser traduzida como divórcio, separar-se, apartou-se, né? Mas os santos padres dizem que são 3 hipóteses que houve ali. Primeira, que foi rejeitada automaticamente pelos santos, seria a teoria da desconfiança. São José teria desconfiado da pureza de Nossa Senhora, jamais. Segunda teoria, são chamadas de angústia ou dúvida de São José. Por um lado, ele conhece a pureza, a santidade de Nossa Senhora, mas por outra, ele não sabia o que estava acontecendo. Terceira, mais bem aceita pelos santos padres, Santo Agostinho e tantos outros, que foi por humildade. São José percebe o que acontece ali. Ele percebe que a Virgem Maria está gerando Deus no ventre, e então, por humildade, ele não se sente digno daquilo. E quando ele quer ir embora, o anjo então diz para ele, né, que era a missão dele também estar. Então, São José, eles estavam desposados, sim, né, e prometido em casamento, mas é um casamento diferente, onde eles não tiveram um ato conjugal. E onde São José entra exatamente por causa disso, para que dentro do segredo messiânico ninguém até o momento sabia que aquele menino era Deus. Não sei se deu para entender mais ou menos, né? Dentro dessa perspectiva, São Cirilo de Alexandria, nas suas catequeses mistagógicas, a patrística, ele vai dizer que São José se torna o casto guarda da Sagrada Família. Exato. Porque o anjo em si o revelou o segredo messiânico. Então, ou seja, ele já recebeu do céu esse sinal de que de fato ele seria o pai, podemos assim dizer, no CCT, pai adotivo de Jesus, do Salvador. No caso, o original é Salvador, mas traduzindo, de Jesus. Então, de certo modo, o anjo, Deus também preparou São José. Ele mandou do céu também sinal, e por isso ele se torna o casto guarda da Sagrada Família.
Perfeito. Ele também não foi um homem simplesmente assim, que abraçou de qualquer jeito. Aos poucos, Deus, como preparou a Virgem Maria, escolheu, a preservou. Também Deus se utilizou de José como um canal da graça. Quem fala isso é São Cirilo. Né? Inclusive, numa das aulas até a gente fala isso, que existe, assim como tem a predestinação da Virgem Maria, teve a predestinação de São José, né? E é engraçado que eles falam que foi no único decreto, né? Então, quando Deus pensa no mistério da encarnação, pensou na Virgem Maria, pensou em São José, né? Porque senão a gente tem essa ideia, como o padre trouxe, né? Tudo bem, pensou no mistério da encarnação, pensou na Virgem Maria, e depois, meu Deus, esqueci de São José. Não foi assim, né? Então, isso aí foi algo já planejado no coração de Deus, né? Então, é uma coisa muito bonita. Por isso que eu dizia lá no início a frase do São Pedro e Julião: São José é o único santo que Deus Pai escolheu para ser o seu representante na terra, né? Então é uma coisa muito bonita da gente se ver assim em relação, né, da nossa fé e da importância, né, de São José. Tem várias coisas aqui que a gente poderia colocar, né? Por exemplo, quando Herodes quer matar o menino, né, avisou Nossa Senhora ou a São José? São José, né? Olha a humildade de Nossa Senhora. Nossa Senhora poderia dizer assim, imagina, São José chega e fala para ela. Esses dias eu comecei a chamar, padre, minha esposa de Senhora Esposa, porque Santo Afonso fala que São José chamava a Virgem Maria de Senhora Esposa. Aí imagina São José chegando para Nossa Senhora: olha, vamos embora para o Egito, que eu tive um sonho, né? O anjo me avisou. A Nossa Senhora, se fosse souber, ia falar: o quê? O anjo aparece para mim, você teve sonho. A humildade dela, ela questionou? Não. Santo Afonso fala: por que ela não questionou e foi? E por que o anjo falou a São José e não a ela? Para que ela pudesse exercer a virtude da obediência. Por mais que ela estivesse acima de São José, desculpa a expressão, a Virgem Maria nunca quis ser o homem da casa. Ela sabia qual era o seu papel de mãe, qual era o seu papel de mulher. Isso aqui é importante, gente, porque tudo isso aqui influencia a nossa consagração. Então é tanta coisa de Nossa Senhora, das virtudes de Nossa Senhora, que a gente vai estar falando melhor amanhã, que vai nos ajudar o quê? Como que eu também preciso viver a minha consagração, né? Enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto senhora do lar. O homem, qual é o seu papel, né? Os homens hoje nós não sabemos qual é o nosso papel. E não é por acaso que Nossa Senhora, eu acredito muito no que o Padre Donald escreveu, Nossa Senhora, ela vai levar a gente também a amar muito a São José, né? Inclusive na última aparição de Fátima, São José veio. A última vez, São José veio com o menino no colo, Jesus. E Jesus e São José estavam abençoando muito. Então você pode ter noção que nesses finais de tempo que a gente está vivendo, São José também vai florescer muito, né? A importância de São José, o guardião da igreja, guardou Jesus e nós somos a igreja, né? Mas enfim, isso aí é mais para amanhã, né? Deixa eu dispensar o que vocês aí já devem estar cansados. Mais alguma pergunta ou não? Não, o padre dá atenção, a gente também não vamos dizer tudo hoje, senão vocês não vêm amanhã, né?